Seguimos aqui na Expoara, na 19ª Semana Tecnológica. Falamos aqui diretamente do estande do Sebrae. Essa semana que é uma parceria, né, do Sebrae aí com o Sindicato Rural e também com a UFNT. Nós conversamos agora com o José Luiz, ele é diretor aqui do Sindicato Rural de Araguaína, é produtor rural, pecuarista e médico veterinário. Seja muito bem-vindo. Obrigado. José Luiz, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Você veio lá na década de 70 aqui para o estado do Tocantins, veio de Goiás, uma família de origem humilde. Conta um pouco para a gente dessa sua trajetória. Quando você saiu de lá, por que que vocês resolveram vir aqui para o estado do Tocantins, que antigamente era norte de Goiás, né? Não era nem ainda o estado do Tocantins. Justamente. Era norte do Goiás, inclusive, naquela época era o fim do mundo. O povo não queria vir, Não não, né? queria não. É tanto que quando a gente nasceu, né, em 1961, município de Turvânia, estado de Goiás, meu pai, ele era arrendatário de um pedacinho na frente do meu avô. Tocava roça, criava porcos, galinha, tirava leite. Minha mãe também trabalhava na roça. E depois de um certo tempo, sei lá, 4, 5 anos, mais ou menos em 66, 67, ele aventurou. Veio aqui no norte e adquiriu um pedaço de terra. E voltou lá querendo buscar a família para cá. Só que aí minha mãe não tinha coragem de vir. E todo mundo falava que realmente era o fim do mundo. Era coisa de doido. Era coisa de doido. E isso foi passando o tempo, né? E quando foi na 1970, aí realmente ele veio. Veio com vontade de querer mesmo a mudança. Veio aí, convenceu minha mãe de vir para conhecer a região. Nessa vinda dela, ela até que agradou, animou, mas aí em 1976 foi quando conseguimos a vir mesmo. Eu tinha 15 anos, na Quantos época, irmãos, José? 5, eu e Cinco. mais 4 irmãs. E aí nessa vinda para cá foi para nós assim sair para o paraíso. Era muito longe realmente, 3, 4 dias de viagem, mas quando chegou aqui, deu saudade do local onde a gente tinha vindo. Porém, depois de um ano, não queria voltar nem para passear. Sério? Gostou Muito bom, demais. gostamos demais. E aí, nessa vinda para cá, Já veio foi aqui para a região de Araguaína já. já Araguaína. Foi um horizonte assim que abriu na frente de todo mundo, né? Eu, inclusive, quando cheguei aos 15 anos, arrumei logo um emprego. Graças a Deus, consegui um emprego no supermercado. Fui pacoteiro do supermercado durante 8 meses. Ganhando salário, meio salário mínimo, tacando bujão de gás na rua, mercadoria, limpando o chão, mas aprendi muito. Era na época do cruzado ainda, né? Não, era a época, se não me engano, acho que é a época do Cruzeiro ainda. Cruzeiro. Eu acho que sim. Mas aí eu, com 8 meses de serviço, né, coincidiu de final de ano, eu, quando eu vim para cá, assim, na escola que eu estava, eu não gostei muito, e me disseram que tinha uma escola muito boa no centro da cidade. Aí eu me aventurei, que eu quero ir para lá. Quero E aí estudar pedi lá. demissão do supermercado, inclusive o patrão não queria me dar minhas contas de jeito nenhum. Ele até ofereceu a loja para mim gerenciar. Nossa, eu saí de entregador para Ele teve um gerente. problema muito sério com a gerente dele, que era foi babá dele quando criança. E aí ela teve que voltar e coincidiu com esse problema e eu pedi as contas para ele, não, você vai ficar e vai gerenciar a loja para mim. Aí eu humildemente falei, não dou conta e eu quero estudar. Porque nessa época eu passei a estudar à noite. Eu nunca tinha levado bomba. Quase levei bomba. Trabalhava o dia todo, né? Já estou trabalhando à noite É, estudando. O colégio era mais puxado. era. E aí, moral da história, fui para outro colégio. Quando eu cheguei nesse outro colégio, coincidiu e o Banco do Brasil tinha feito uma seleção para, acho que, oito, oito menores, né? Eu não aprendiz. Menor aprendizes, para a vaca do Banco do Brasil. E aí, apesar de que eu cheguei um pouco atrasado, já que já tinha até selecionado, eu fui lá no banco, conversei e graças a Deus tomei a vaga de um. Não sei quem era. Nossa. E coincidentemente eles me contrataram e me mandaram direto para a carteira agrícola. Os outros foram para outros departamentos, né? E eu fui para a carteira agrícola, fui lá onde que eu conheci veterinários, agrônomos, advogados, que eu nem sabia que existia isso. Naquela época eu não sabia. É, não, sim, tenho E certeza. aí, com aquele ambiente de banco, né?
Eu conheci os fiscais, ia com eles para as fazendas, tal, fazer vistorias. Eu é que cuidava de toda aquela papelada de laudos, né, laudos técnicos, feito por aqueles inspetores, né, fiscais do banco. E naquela época, assim, trabalhar em banco era o melhor emprego, não Era era? Naquela muito, época. muito, muito. Todo mundo queria banco. Todo mundo queria banco. Inclusive, o efetivo do Banco do Brasil, naquela época, era melhor que ser dentista, ser advogado. Sim. Naquela época era muito bom. Mas aí o tempo passou, né? Durante o meu período de 2 anos e meio de estagiário, eu coincidiu do banco que estava precisando de funcionários, houve dois concursos internos. Graças a Deus, não por desmerecer aos bancários, né? Sim. Mas Deus tinha para mim um desafio, Oportunidade. né? E aí terminou meu período de estagiário, mesmo os dois concursos feitos, não preencheram as vagas. E aí coincidiu também de eu ter terminado, né, o primeiro grau, né? E em 1979 eu pedi para o meu pai para ir para Goiânia estudar. Já incentivado por aquela turma que já tinha ido, né? E pelo conhecimento que eu já tive de banco, dos veterinários, advogados, agrônomos. Aí me despertou de fazer faculdade. Mas a gente não Seu tinha pai achou que condição. era coisa de doido, Ele não? achou que era doido ir para a capital. Mesmo porque ele já conhecia lá, né? Porque toda a vida eles foram lá de perto. Ficou com medo. O medo e também o fator de não dar conta de me sustentar lá, né? Eu já tinha meu capital, porque toda a vida eu investi em bezerras, tal, aquela coisa toda. Desde o primeiro salário. Já comprava bezerra pro dinheiro ir multiplicando. Um dinheiro Justamente. faz outros dinheiros. Justamente. E aí, o que que acontece? Aí eu fui contratado, fui cuidar da carteira de cobrança do Banco do Brasil. Naquela época eu coordenei, acho que uns 8 caixas naquela época, era analógico, né? Era da Sim. caneta. E aí fiquei durante um ano contratado, com aquele efetivo de recebimentos lá em cima, igual todo mundo queria, né? Aí guardei o dinheiro no bolso e no final do ano realmente eu decidi. Fui para Goiânia para estudar. E se sustentou lá com o seu dinheiro. Naquela época eu fui para estudar e trabalhar, em banco inclusive. Ah, sim. Eu fiz lá umas 2 entrevistas no Banco Nacional, Banco Bandeirantes, Banco Real. Já estava para ser contratado. E porque o currículo era muito bom, né, o meu. Mas um primo chegou e falou: rapaz, faz isso não, vai só estudar. Me convenceu de eu largar de trabalhar e fazer Só estudar. o segundo grau em 2 anos, porque existia em 3 e existia em 2, né? Uhum. Aí eu achei 30%, 33%, assim, uma margem boa, né? E arrisquei. Arrisquei e fiz realmente em 2 anos. E naquela época, para mim, só existia o curso de veterinária que eu poderia fazer na minha cabeça, que agronomia eu não queria, medicina também não, direito também não, odontologia também não. E marquei aquele rumo. Prestei o primeiro vestibular na Universidade Federal do Estado de Goiás, graças a Deus passei. E aí cursei durante 4 anos e meio. Nesses 4 anos e meio houve um imprevisto que meus pais se separaram e eu tive que parar durante 6 meses. Parei o curso. Aí voltei para Araguaína, fiquei 6 meses, organizei uma pequena propriedade que minha mãe tinha. E aí levei ela mais 2 irmãs para Goiânia, para estudar também. E lá terminei o curso. Terminando o curso, tinha que arrumar um emprego. Tinha que arrumar um emprego. Aí foi quando você voltou pro Aí Tocantins. eu não sabia o que fazer. Estava tentando uma vaga de emprego na Emater ou na secretaria, que era que todo mundo queria, né? Estado. Todo mundo queria estar. E graças a Deus também na época coincidiu de a Merck Sharp Dome, que é aquela empresa que tinha o Ivomec, Sim. eles estavam precisando de dividir a área de atuação dos representantes. E aí tinha 2 vagas, uma para o Mato Grosso e outra para o norte do Brasil. A partir do paralelo 3 até Belém, Recife, tudo. Rodava tudo. Tocantins. E aí fomos fazer um curso durante 15 dias. Durante esses 15 dias eu aprendi o que eu não aprendi na universidade. Na prática? É porque a questão empresarial, né? Uma Ah, multinacional
tem um formato de trabalho, de ensino totalmente diferente daquilo que a gente havia feito na faculdade. Sim. E nessa disputa da vaga aqui do Norte, eu já era daqui, eu conhecia Araguaína, eu conhecia os pecuaristas, a grande maioria, eu tinha todo o perfil para ser apossado daquela vaga. Aí na entrevista lá, pessoal, mesmo na última, o diretor nacional da Merck já falou para mim o seguinte, que eu tinha tudo para ser, eles precisavam de mim aqui, porém eu não serviria para ser funcionário deles, da empresa deles. Mas eu falei para ele, eu preciso dessa vaga, eu sou de lá, eu vou trabalhar, eu vou me dispor todo o meu tempo para botar a empresa para ser bem representada, né? Aí ele, não, você não serve porque é o seguinte, você não vai ficar muito tempo, seu perfil não é de ficar. Ele E eu sabia. falei, mas eu preciso, eu tenho minha mãe, eu tenho minhas irmãs, e realmente, eu falei a verdade. Uhum. Aí ele, não, a vaga é do seu colega, porque o perfil dele de ficar conosco durante 25 anos é 100%, e o seu não é 10%. Aí eu, é mesmo? Ele Rapaz. falou, não tenha medo, pode ir embora e fazer qualquer coisa que você vai dar melhor do que você ser empregado. Aí eu não tinha nada na minha cabeça sobre comércio. Um parente meu nunca tinha sido formado em curso superior e muito menos em comerciante. Aí eu imaginei, mas não é Você não veio possível. de pais empreendedores. O seu Não, pai. meu pai era muito empreendedor e minha mãe, Ah, mas então. dentro da pequena propriedade. Mas já É empreendia. tanto que Tinha a veia durante empreendedora. criança, após os 5, 6 anos, até os 15, tudo quanto é tipo de atividade dentro de uma pequena propriedade a gente fazia. Pronto, então Desde o vendia. algodão, o Vendia leite, o porco, porco, vendia vendia galinha, galinha. vendia ovos, vendia manteiga de leite, Então era vendia empreendedor. açafrão, vendia coxinha, vendia manga, E vendia era pirulito. comerciante. Aí, moral da história, naquele fato de eu ter sido perdido a vaga para o colega, eu tentei uma outra empresa que estava precisando de gestão aqui em Araguaína. Eles tinham uma loja aqui. E aí fui dele, conversei, falei que tinha me formado, que tinha que voltar para Araguaína. Aí ele me falou novamente, não queremos mais gerente. Todos que colocam dá problema. Nós queremos vender a loja. Você Aí, tinha os seus aí me bezerrinhos. ofereceu a loja, só que era uma loja grande, né? E aí eu, como não era, assim, eu não tinha experiência comercial, fiquei com medo, não comprei. Mas aí o que acontece? Eu falei, sabe que eu vou montar uma loja para mim? E aí chamei um colega lá de faculdade para vir, ele não quis. Chamei um outro, ele topou. Aí naquela época nós vendemos lá, o capital era de 60 bezerros. Daria hoje 120 mil reais, um exemplo, cada um. Aí montamos uma loja, inclusive, ao lado desta. E Foi começamos, ao concorrente. lado, ao lado. E aí começamos trabalhando na parte técnica, na área comercial, aprendendo, né? E aí, com 3 anos, eu já tinha aberto uma outra loja, aqui mesmo na cidade. E estava com a intenção de expandir para as outras cidades vizinhas. Só que aí o comércio, para mim, eu achava ele muito estressante. É, Eu sou assim, meio agitado, você entendeu? Eu sou assim, meio agoniado, como diz o outro. E aí eu falei assim, não, esse negócio não vai dar certo, não. Coincidiu também que logo 3 anos depois que eu cheguei, eu me aventurei, comprei uma fazenda grande na época para mim, que eu só tinha o dinheiro para pagar a entrada e o meio, não tinha o final. Mas ninguém sabia e você falou que tinha e que ia Eu falei pagar e que tá tinha tudo que ia certo. pagar. E aí, graças a Deus, comprei essa fazenda, uma fazenda grande, para mim que não tinha nada, né? Sim. E aí deu certo, um negócio de oportunidade naquela época. E aí, o que acontece? Depois de 8 anos de comércio, eu já tinha comprado mais um pedaço de terra, tá maiorzinho, você entendeu? E aí eu resolvi sair do comércio. Eu Aí tinha, eu entrou. tinha tentado uma empresa grande na área da nutrição. Uhum. Eu até convidei 4 colegas na época. Um agrônomo, um veterinário, um nutricionista e um vendedor. Eles ficaram com medo. Naquela época não existia a fábrica de ração Araguaína. Era uma ótima oportunidade. Vocês iam abrir uma fábrica de E ração. eles abriram. Aí, como eles não quiseram, e aí eu falei, quer saber do que eu vou cuidar só de fazenda. Aí fechei o comércio,
E foi só entrou de vez na pecuária. Aí entrei de vez. Aí você diversifica, ou atualmente, desde então, você está só na pecuária ou você já diversificou Não, com naquela outras? época eu parti para arrendamentos. Eu fechei o comércio, botei o dinheiro tudo em gado, parti para arrendamentos. Surgiu aí uma oportunidade de eu ter que ir para o Pará. Inclusive, foi até para receber uma conta. Levei um gado para receber conta. E de lá fiquei. Houve uma outra oportunidade também de eu arrendar uma propriedade lá, grande também. Para mim que não tinha nada. Propriedade razoável, média, lá de quase 2.000 hectares, entendeu? Qual região ali do Pará? Aqui no município de Palestina. Fica aqui logo próximo a Xambioá, Sim. São Geraldo. Região do Brejo Grande do Araguaia. E aí por lá fiquei, arrendando essa propriedade. E surgiu uma oportunidade lá que a pessoa faleceu. Aí depois os herdeiros me arrendou ela por mais um tempo. Nesse tempo aí eles resolveram vender. E eu não queria comprar fazenda no Pará. E como é que você Não fez? queria. E aí coincidiu numa época que foi em 1999, final do ano. Coincidiu de ter o primeiro Empretec rural no Brasil, que inclusive foi Araguaína. Você fez o Aí eu primeiro fiz o Empretec primeiro rural. Empretec rural que foi ministrado no Brasil. O primeiro Empretec rural Rural. realizado no Brasil Foi aqui foi em Araguaína. realizado em Araguaína. 1999. E eu estava com a fazenda arrendada, mas não queria comprar a fazenda. E aí, quando eu estava quase perdendo o negócio, que era uma pepita de ouro na minha mão e eu nem sabia, aí eu fiz o curso. No segundo dia depois do curso, eu corri atrás e comprei a fazenda. Falou assim, é uma oportunidade de ouro, igual você falou, né? Uma pepita de ouro na Então, mão. o Empretec foi o segundo maior curso que eu fiz na minha vida. A faculdade, claro, teve minha formação, teve aquele curso da Merck, que também me deu uma experiência muito grande, e o Empretec, que eu já tinha sido comerciante, já tinha saído do comércio, eu já tinha muita experiência, porém ainda estava meio assim, meio indeciso daquilo que queria fazer, né? E aí comprei essa fazenda, me aventurei também, que eu não queria parar, tinha suas adversidades lá, que né, a gente tinha medo, né? Sim, sim. Mas aí, depois de 4 anos, comprei uma maior ainda, No Pará também. pertinho dela. Nessa época, inclusive, eu rodei o Xingu, fui para o Xingu, fui para a região do Marabá, fui para a região das Quatro Bocas, procurando, né? Eu deixei de comprar terras baratas lá e paguei uma muito cara aqui pertinho da outra, no município da Palestina. Fazenda pronta. E daí de lá para cá nunca parei. Então, hoje o senhor tem propriedades rurais aqui em Araguaína e no Pará. Tem aqui em Araguaína, no Pará, no Piraqué e no Ananás. São pequenas, razoavelmente, você entendeu? É cria de gado. Cria Aí gado. o seguinte, aí em 2018 foi quando eu comprei uma propriedade aqui, a segunda aqui no município de Araguaína, ela é de dupla aptidão. É uma fazenda que eu, inclusive, tecnifiquei ela, verticalizei, e tem uma parte dela que a gente já toca um pedaço de lavoura. Por enquanto é 100 hectares, mas ela pode chegar a 500 hectares, 600 hectares, entendeu? E agora estou para terras agora que seja de a dupla aptidão. E quem te ajuda nas fazendas? Seus filhos? Até 4 anos era só eu. Aí meu filho fez veterinário também, e tá de 4 anos para cá ele já está me ajudando. Já tá A ajudando. sucessão familiar está acontecendo de forma natural. Tá. Desde que ele se formou, inclusive na época que ele era pré-vestibulando, todo mundo queria que fizesse medicina. Aí, porque ele tinha o perfil, ele é muito estudioso, muito comprometido, muito responsável. Eu não, você vai fazer medicina sim, mas medicina veterinária. E aí Medicina deu certo. veterinária. Lá na frente, se você não quiser, você faz outra Você medicina. faz outra medicina, mas Aí deu agora vai ser certo, deu essa. certo. E aí ele é que cuida na área da reprodução do rebanho, né? Qual gado que o senhor tem lá, Nós, o gado base é o Nelore. né, Lore? Nelore, mas a gente faz investimento também no Senepol, no Tabapuã e no cruzamento industrial. Entendi. E quando foi que entrou o sindicato rural na vida do senhor? O sindicato rural entrou tem muito tempo, estava esquecendo do sindicato, né? Quando foi que ele entrou, né? Eu não me lembro bem, mas desde lá de trás, na época da. Talvez
na época de 2000, 2000 e pouco. Eu devo estar participando já da quinta ou sexta diretoria Diretoria do da gestão sindicato. do sindicato. Então, todo ano tá aqui, Todo ano, todo ano. desde muitos anos já. Mas é isso, muito bonita a história, a sua história, né? A sua história de vida, como você organizou tudo e ver uma pessoa que saiu, né? Igual você falou, veio de uma família simples, uma família humilde, conquistar tudo que conquistou, chegar onde chegou. Quando você olha para trás assim, teria alguma coisa que você teria feito diferente? Eu acredito que não. Tudo que eu fiz foi de bem aproveitado, foi bem feito, toda a vida foi bem comprometido. Eu acho que o curso que eu escolhi foi esse mesmo que para mim me completa. Desde criancinha, quando eu tinha aqueles livrozinhos lá que via as galinhas, os porquinhos, os cavalinhos, naqueles livrinhos, eu era apaixonado. Sempre E foi desde aquilo que você criancinha eu quis. mexia com animais, né? Porcos, galinhas, bovinos, equinos. Fui criado no meio desses bichos. Então, eu acho que foi bem escolhido, e bem planejado e bem executado. E ao que o senhor atribui o sucesso? O sucesso da sua vida, o sucesso das suas propriedades, o sucesso familiar, ao que o senhor atribui? Eu acho que mais a criação. Naquela época, assim, de criança, né? Foi difícil, né? Mas a criação que você teve dos seus pais? Mas é de se emocionar mesmo, assim, porque quando o senhor conta, não é diferente da minha vida também. Eu vim de família simples, de família humilde. Morei aqui em Juari, uma cidadezinha aqui do interior aqui, que perto o senhor deve conhecer, na agricultura familiar. Então, assim, quando a gente mudou para lá, a gente não tinha banheiro, a gente não tinha água encanada, eu andava naqueles pau de arara para poder ir para a Era escola. do meio do mato mesmo. Era no meio do mato mesmo. Então, assim, quando o senhor conta, é por isso que eu acho importante ter histórias como a do senhor para ser contada, porque é justamente para inspirar outras pessoas que muitas das vezes estão passando, né, por um momento difícil e falam assim: ah, mas para mim não tem jeito. Tem jeito sim. Basta você querer lutar para isso. Eu, assim, tive os nãos, mas nunca foi para mim uma derrota. Muito pelo contrário. Foi um trampolim para voar mais Todo alto. não foi um sim, que foi muito sims. E a gente não desistiu, né? E sempre cacei um caminho. Quando você leva o tropeço, você tem que caçar um caminho para não tropeçar novamente, né? Novamente. Mas é isso, a história do senhor é muito bonita. Quero agradecer, parabenizar e desejar sucesso à vida Tamo do aí. senhor.